mas a gente não podia terminar esse ano sem fazer um balanço da agenda, né, desses últimos 4 anos, e especialmente, como muita coisa aconteceu nesse último semestre, discutir com vocês, ouvir, passar uma visão e ouvir sobre os desafios que a gente tem para o ano que vem na agenda do marco regulatório. Queria dizer especialmente, né, o ministro Gilberto Carvalho vai estar aqui com a gente, a ministra Ideli também já está aqui com a gente, mas dizer especialmente que... Oi, ministra, bom dia. Bom dia. Que as pessoas que estão aqui nessa sala, né, na verdade hoje, muitas pessoas foram importantes nesses últimos anos, milhares de pessoas foram importantes nesses últimos anos para que a gente conseguisse os avanços da nossa agenda. Mas, especialmente, as pessoas que estão aqui, aí eu queria fazer um agradecimento bastante direto a vocês, foram as pessoas centrais que contribuíram muito para que essa agenda tivesse um passo importante nesse último período. A gente, na reunião de hoje, a gente programou para fazer basicamente 3 coisas. A primeira é fazer uma apresentação aqui, né, uma saudação, e depois dessa saudação ouvir o pessoal da equipe da Fundação Getúlio Vargas, que fez uma pesquisa que nos ajudou muito. Na verdade, essa pesquisa foi a base de muita coisa que foi feita do ponto de vista normativo, legislativo e político nos últimos anos, e queríamos apresentar para vocês um pouco esse resultado, e especialmente o que, né, desse resultado é mais instigante para o futuro. Ao mesmo tempo, também apresentar, a Laís deve fazer essa apresentação, o que, na nossa visão aqui da Secretaria-Geral, foram os principais avanços, né, nessa luta por novo marco regulatório das organizações da sociedade civil e, além disso, apresentar, na nossa visão, né, do nosso ponto de observação, quais seriam os principais desafios para o futuro. E, depois disso, ouvir, né, a plenária, no sentido da gente fazer um balanço, críticas, sugestões, para que o acúmulo que foi realizado nesses anos também se mantenha e que essa agenda, que ganhou uma notoriedade, né, que ganhou uma força grande nesses últimos tempos, não se perca. Só antes de começar propriamente as atividades, que vão ser também fechadas pelo ministro Gilberto Carvalho no final da manhã, eu queria dizer, aí até em termos pessoais, algumas palavras do que aconteceu nesses últimos anos, né? A gente, já desde o gabinete pessoal do presidente Lula, acompanhava esse tema não tinha esse nome, marco regulatório, ainda não tinha plataforma, mas antes da gente se organizar, tanto a sociedade quanto o próprio governo, nessa forma, que foi a forma dos últimos anos, muitas discussões ocorreram com a sociedade civil, com o próprio governo sobre esse tema. Eu estava pegando, outro dia, a gente achou um documento aqui na presidência, em que foi o primeiro grupo de trabalho do governo Lula, ainda em 2003, 2004, sobre a questão não chamava de marco regulatório, mas era da relação entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Nesse documento, havia vários nomes conhecidos, vários nomes que estão nessa mesa, alguns que se repetiam, e do próprio governo, gente que tinha trabalhado à época, né, com esse tema e que depois ocupou muitos postos diferentes, né, o próprio César Alvarez, o próprio Gilson Bittencourt, que depois veio para a Casa Civil, trabalhou com a agenda também. Depois disso, né, isso foi bem no comecinho do governo Lula. Depois disso, a gente teve um período bastante duro, que foi a própria primeira CPI, teve uma CPI das ONGs, depois a CPI da Terra, enfim, que meio que jogaram a agenda para um outro caminho, vamos dizer assim, né, no sentido de alertar e no sentido de dar muito mais ênfase para a questão da aplicação dos recursos públicos.
Nesse meio tempo também, a gente teve uma abertura muito grande do ponto de vista das conferências, da participação social e um reconhecimento grande da participação da sociedade civil nas políticas públicas. E esse movimento que, acho que durante os 8 anos do governo Lula foi muito contraditório, porque de um lado você tinha um processo de abertura bastante grande, e de um outro lado você tinha, né, o que a gente chamou aqui, inclusive conceitualmente, de criminalização burocrática do trabalho das entidades, gerava uma espécie de angústia e fazia com que a gente tivesse a necessidade mesmo de mudar o patamar e de organizar a agenda de um modo diferente. Acho que ainda no final do governo Lula, a gente teve o episódio da Lei 12.000, a Lei da Filantropia, da 12.101, que foi também um enorme processo de discussão com a sociedade civil sobre a questão da certificação, e que ali talvez tenha sido o ponto alto dessa contradição, né? Porque primeiro teve a medida provisória, depois a medida provisória caiu, a ação da Polícia Federal, o Ministério Público, enfim. Virou um campo muito... Esse tema acabou virando um campo muito minado. E com o surgimento, né, na verdade, com o fortalecimento da plataforma, e é que eu quero fazer um reconhecimento explícito e formal às pessoas que mais batalharam e mais lutaram para que a plataforma existisse, a agenda se organizou de uma maneira bastante diferente. Primeiro, porque a plataforma teve a coragem, a ousadia de propor aos presidenciáveis na época, o Serra, a Marina e a presidenta Dilma, um compromisso com o tema, e que os três, na época, na campanha de 2010, assumiram, e a presidenta Dilma assumiu também. E depois, pelo fato de que o tema tendo sido organizado, né, e a plataforma tendo sido organizada, a gente conseguiu também catalisar e melhorar a atuação do governo para dar resposta a essa demanda mais organizada e tecnicamente muito bem construída que a plataforma apresentava. E acho que foi essa trajetória de 2011 para cá. Tanto o grupo de trabalho que se organizou na Secretaria-Geral, o trabalho de todas as áreas de governo, e aqui quero fazer um reconhecimento explícito também aos companheiros do governo que trabalharam nessa trajetória, de vários ministérios, de muitos ministérios, muito mais ministérios do que o próprio grupo de trabalho fazia. E esse trabalho também que foi realizado com as organizações da plataforma e com muitos outros parceiros, que são os parceiros que estão aqui nessa mesa. Esse relacionamento positivo, vamos nos dizer assim, também com crises, também com períodos duros, nos fez avançar. Acho que de novembro de 2011, quando saíram os decretos suspendendo os repasses para as organizações da sociedade civil, ao momento que a gente vive hoje, acho que a gente teve uma mudança bastante significativa de patamar, na qual a Lei 13.019, a aprovação da Lei 13.019, é o ponto alto, e a perspectiva do futuro da implementação da lei é o que talvez seja um dos pontos mais importantes que a gente tem a discutir aqui. Agora, o mais importante, e aí eu encerro com isso essa pequena abertura, o mais importante dessa relação, dessa construção coletiva, foi que o primeiro método pelo qual foi feita, né, na questão de uma abertura bastante grande do governo para ouvir, mais do que para ouvir, para tentar construir as coisas na direção que a sociedade civil apontava. E mais do que isso, assim, foi um período em que eu acho que, finalmente, a gente conseguiu avançar no sentido de ter uma norma, de ter um regulamento, de ter uma organização do Estado brasileiro específico para as organizações, tratando suas especificidades, organizando o próprio Estado para um relacionamento específico com as organizações e, muito mais do que isso, tendo como pressuposto a valorização do trabalho da sociedade civil, não só na questão da prestação de serviço, mas especialmente também o trabalho na defesa de direitos, na organização popular, na defesa das políticas públicas e na defesa das inovações que vêm da sociedade civil. Então, acho que isso resume um pouco, depois, na apresentação da Laís, acho que a gente vai
detalhar bem mais isso que eu estou falando tecnicamente e politicamente, mas acho que esse foi o espírito que nos permeou e nos trouxe até aqui. Acho que hoje é um momento de balanço, da gente falar um pouco, ouvir vocês, mas de dizer especialmente que essa agenda ganhou um outro patamar, um outro senso de prioridade e que agora a gente precisa aproveitar esse bom momento e fazer a implementação das coisas que a gente vem discutindo há muito tempo. Então, agradecendo mais uma vez, que hoje seja um grande dia, um bom dia, mais uma boa reunião na luta por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Obrigado.